Todo mundo está falando se Ariel joga ou não contra o Náutico pela semifinal. Mas para mim, a chave para ganhar o jogo está no meio de campo. É aí, torcedor coral, que as coisas precisam mudar com o Fábio Cortez. Essa semana, esses 10 dias que o time está tendo para treinar, justamente é para evidenciar que para ganhar do Náutico precisa ganhar no meio de campo. E eu digo para você, eu colocaria Gabriel Galhardo para começar a partida. Você pode estar achando um pouco estranho ou não, mas Gabriel Galhardo pode ser sim a chave de equilíbrio desse meio de campo. E se você está achando que eu gostaria de ver Gabriel Galhardo como segundo volante, não. Para mim, o time do Santa Cruz precisa mudar o esquema, onde Gabriel Galhardo seria o terceiro volante. Ah, João, botar 3 volantes não é muito defensivo para quem precisa propor jogo e ganhar a partida? Afinal de contas, o Santa precisa vencer por 1 de diferença para forçar a decisão por pênalti, no mínimo, ou ganhar por 2 de diferença para conseguir a classificação direta. Mas eu explico. O time do Náutico tem, por característica, e a gente viu na primeira partida, viu no primeiro jogo também da primeira fase, em que o Santa acabou derrotado, que é a tática do perde e pressiona, implementada por Hélio dos Anjos. Essa característica faz que o meio de campo do Santa Cruz fique pressionado demais quando tem a bola. A linha do Náutico sobe. E para isso é necessário ter qualidade de passe para sair jogando. Balotelli e Pedro Favela não são esses jogadores do passe mais refinado. Galhardo tem essa possibilidade, seja no toque curto ou então no lançamento. Eu até estou colocando aqui, 2 lances do jogo contra o próprio Náutico, em que o Galhardo vem para a linha da defesa para fazer justamente esse lançamento buscando os extremos. Veja só, tem esse primeiro lançamento aqui para o ataque pela esquerda e depois ele encontra um lançamento cruzado onde ele busca o atacante pela direita. É um jogador que tem essa visão de jogo, pode dar essa diversidade de possibilidades de transição ofensiva. E o Santa vai precisar de transição e transição rápida, porque o time do Náutico vai fazer a linha subir. Ah, o Náutico tem a vantagem e não vai jogar assim. Impossível. Jogou assim praticamente todos os seus jogos com o Hélio dos Anjos. É característica. Eu sei, você sabe, o Fábio Cortez sabe, o Hélio dos Anjos também sabe que vai ser assim. Então, o Santa Cruz precisa ganhar no meio de campo. O ataque do Náutico já é um ataque diferente com 3 jogadores de frente. Tem Todinho, tem Vinícius, tem Paulo Sérgio. Se o Santa Cruz colocar 3 jogadores numa linha de meio de campo, o Santa passa a ganhar o meio de campo. E eu explico mais ainda por quê. Balotelli pode ficar muito mais responsável por cuidar das transições que forem feitas por Dodô, jogador mais lúcido do meio de campo do Náutico. Ou seja, não é marcação homem a homem, mas é marcação por zona com um responsável pela zona. E aí o responsável seria o Balotelli para fazer esse perseguir da onde o Dodô for. É importante, um jogador criativo precisa ter alguém cuidando dele. Além disso, Pedro Favela dá sustentação para justamente marcar e ajudar a auxiliar tanto o Alex Juan quanto o Jael, quando os dois subirem, e principalmente quando atacarem os extremos do Náutico, seja Todinho, seja Vinícius. E aí fica faltando jogador para poder fazer a criação, porque na verdade a transição para a criação, porque Patrick Alan no primeiro jogo, se você reparar, no primeiro tempo teve que voltar demais para essa primeira linha. Isso matou o Patrick Alan no jogo. Ele melhora no segundo tempo. Isso mata o cara mais criativo do meio de campo. Então, a sugestão é Gabriel Galhardo ser esse terceiro homem e Vitinho ser sacado do time titular. Não estou dizendo que Vitinho precisa sair porque o problema é ele, caça as bruxas, nada disso. Mas é porque se ganha no meio de campo, sustenta Patrick Alan e sustenta o William Júnior. E os dois podem ter mais liberdade e auxílio ofensivo para os contra-ataques, para ter justamente esse pensar que o Santa Cruz vai precisar. O Santa Cruz não pode só destruir. E Favela e Balotelli oferecem muito mais a destruição do que a construção. Isso é evidente. Então, se Gabriel Galhardo jogar à frente desses dois, é assim, aqui, Gabriel Galhardo, à frente desses dois, e à frente de Gabriel Galhardo, Patrick Alan
e William Júnior, sem ser extremos, mas jogando por dentro, um time mais condensado por dentro, até para que Alex Juan passe um pouco mais, depois Israel passe, mas especialmente o Alex Juan, que faz um lado esquerdo muito bem ofensivamente, o Santa Cruz vai ter a consistência no meio de campo para impedir que Dodô tenha liberdade, para impedir que os extremos façam 1 contra 1 direto com os laterais, e aí consequentemente tem o Pedro Favela caindo por ali, tem um Balotelli caindo por ali, e não perde criatividade no meio de campo, e não perde o Patrick Alan tendo que voltar para poder fazer esse primeiro passe. Patrick Alan é o último passe para o gol, é colocar Quirino em condição, ou Viniora, ou Renato. Eu inclusive não iria de Quirino. Tá muita gente falando de Ariel, também não iria de Ariel, principalmente no primeiro tempo. Ariel, para mim, tem que sentar no banco, ser opção para o segundo tempo, porque é um jogador que, dependendo das circunstâncias da partida, uma bola alçada na área, aí vale a pena você ter um cara da estatura dele, os minutos finais. Eu apostaria nele nos últimos 25 minutos, mais do que isso acho que ele não consegue, pode comprometer e estourar planejamento de sequência de temporada. Isso já foi dito aqui em outro vídeo, faço até o convite para que vocês vejam um pouco mais sobre o que penso sobre essa escalação de Ariel. Mas colocaria Renato lá na frente, com mais mobilidade, mais rápido, vindo aqui encostando em Patrick Alan, encostando em William Júnior, um time mais móvel, um time com mais velocidade. Renato não pôde jogar o primeiro jogo o tempo inteiro, o Fábio Cortez explicou por quê, estava com febre, já está recuperado, já está treinando normalmente, ou seja, pode atuar. Então a chave é ter um meio de campo seguro, mas um meio de campo lúcido, que pense jogo, que proponha jogo e que quebre as linhas do Náutico que vão estar adiantadas. Mesmo com a vantagem, o Náutico joga com linha alta. E se quebrar, e para quebrar, não vai ser com Favela e não vai ser com Balotelli. E nem vai ser com Patrick Alan voltando tanto, porque aí ele não vai ter fôlego para chegar lá na construção. Então é importante olhar essa possibilidade de Gabriel Galhardo fazer essa transição, essa pisada na área. A gente vê que ele faz isso muito mais que Pedro Favela, muito mais do que Balotelli, se a gente for comparar. Mas pode ser sim, aí, a chave, Fábio Cortez, a chave é essa, o meio de campo reforçado e criativo. Pode ser o caminho para uma vitória de 1-0, de 2-0, ou seja, botando o Santa em condições de disputar com o Náutico e buscar essa vaga na decisão do Campeonato Pernambucano. Torcedor tricolor, torcedor coral, concorda comigo? Acha que esse esquema com 3 jogadores de volantes, mais 2 meias e 1 atacante, pode dar certo? Eu costumo dizer que é o 4, a linha de 4 ali, né? Os 3 volantes, os 2 meias e 1 atacante. 4, 3, 2, 1. Pode ser a chave, com o Gabriel Galhardo fazendo essa trinca à frente de Favela e Balotelli, pode funcionar. Concorda comigo? Se concorda, bota aqui nos comentários. Se discorda, coloca aqui também nos comentários para a gente debater. O canal é nosso, é democrático, é para a gente bater papo, pensar junto o melhor jeito do Santa Cruz enfrentar o Náutico. Se você gosta do conteúdo, ativa sininho, deixe seu like, seu joinha e se inscreva no canal. Bom carnaval!